Hoje nós vamos refletir sobre esse tema, quando Deus ouve. E eu quero a sua atenção, porque tem coisa boa aí para nós. E você que está em YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Palavras de Esperança, preciso do seu like e da sua inscrição lá, tá joia? Números 12 conta a história de um povo murmurando contra Deus. E depois do capítulo 11, que tem todo um contexto que a gente vai olhar daqui a pouco, a gente vai ouvir esta palavra em Números 12, 1 e 2. Falaram Miriam e Arão, irmãos de Moisés, contra Moisés, por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Grave essa frase, o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Quando a gente, conhecendo um pouco da história, vai lembrar isso, quando no capítulo 11, esse é o contexto que é importante avaliar, no capítulo 11 o povo vai murmurar contra Deus por causa do maná. Eles estavam cansados, enjoados de comer o maná e foram reclamar. E aqui tem algo interessante, né? Quem reclama são os estrangeiros. E aqui já vai a primeira lição para nós. A gente tem que saber com quem a gente anda. Daqui a pouco nós vamos olhar o texto com calma. Deus mandou então para eles as carnes que eles queriam. Lá no capítulo 11, nós vamos rever o texto. No capítulo 11, eles estavam reclamando que não havia carne para comer. E aí no versículo 18 do capítulo 11, Deus disse, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E aí o texto vai dizendo, versículo 19, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela. E aí Deus vai operar esse milagre. Como é que isso acontece? O povo está no deserto e vai aparecer codornizes. Na verdade, você pode entender bem que aves são essas, se você lembrar da codorna. Já comeu ovo de codorna? Pois é. Deus mandou, talvez da África, elas vieram de muito longe, porque elas chegaram ali exaustas e cansadas, e essas aves elas não voam muito alto, elas têm um voo bem rasteiro, mas elas estão voando baixo também, porque elas estão muito cansadas. Foi uma longa viagem até chegar ali, mas não chegou ali apenas 1 ou 2, 10, 20 codornas. A ideia do texto mostra para a gente que elas chegaram em quantidades absurdas. O texto diz que quem colheu menos pôde levar para casa muitas codornas. O texto vai dizer que foram 10 homéres. A gente vai fazer uma contabilidade para entender quanto cada um levou para casa, ok? Então a gente observa o texto e vai perceber que os estrangeiros, e aí há uma palavra na King James que traduz melhor essa palavra. Na revista atualizada, aparece a palavra e o populacho. O populacho aí são os estrangeiros. Quem tem King James pode ler para mim? 11:4 de Números. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula. E até os próprios israelitas tornaram a reclamar murmurando, quem nos dará carne para comer? Agora nós vamos olhar o texto de 1 Coríntios 5:11, porque esse é um cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Cuidado com as más companhias, com quem você anda, com quem você partilha a vida. Cuidado, porque foram os estrangeiros que trouxeram, que suscitaram ira no coração de Deus. Porque eles reclamaram, murmuraram que não havia carne. Estavam com saudade das comidas do Egito. E nós vamos ler 2 textos. 1 Coríntios, não é 2 Coríntios, está errado o slide, tá bom? 1 Coríntios 5, versículo 11. Depois nós vamos ler capítulo 15, também de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33.
Vladimir vai ler 1 Coríntios 15:33, tá bom? Eu vou ler 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esses tais, nem ainda comais. Então, a advertência que Paulo está dando aos irmãos de Coríntios é tomar cuidado com as más companhias. Agora, mais especificamente, Paulo vai falar no capítulo 15, versículo 33. Irmão Vladimir vai ler para nós. 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Alguém que tem King James pode ler para mim? 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ok. E aí, irmãos, a gente precisa... Primeira lição que a gente tira dessa história de Moisés e o povo murmurando contra Deus é que quem suscitou a murmuração, quem começou toda a história da reclamação, não foram os israelitas, foram os estrangeiros. Por quê? Quantos saíram do Egito? Saíram em torno de 2 milhões de pessoas. Entre eles saíram egípcios que vieram juntos, porque viram a mão de Deus a favor de Israel, eles ficaram com medo e eles seguiram junto com Moisés. Mas esses homens e essas mulheres não temiam a Deus e eles começaram a murmurar e lembrar da comida que tinha no Egito. Então, uma lição que fica para mim e para você: cuidado com quem você anda, com quem você anda perto, com quem você chama para perto. Eles não tinham bom caráter, e aí eles trouxeram a murmuração por meio do povo de Israel, ok? E aí Deus então vai: Moisés, fica tranquilo, eu vou atender eles estão murmurando é contra mim, não é contra você. Moisés está estressado, irritado, o povo está nervoso, o povo está reclamando. Moisés vai falar: Deus, eu por acaso concebi esse povo para o Senhor me dar essa tarefa tão árdua? Moisés é melancólico, né? E o melancólico aqui está estressado, ele está vendo um tumulto de gente e as demandas eram muito grandes que ele tinha que atender e o povo não parava de reclamar e esses estrangeiros incitaram a murmuração. E aí a gente vai olhar lá no capítulo 11, versículo 19 a 23, que Deus então abasteceu eles de carne, e isso está registrado no capítulo 11, que a gente vai voltar lá, de Números, versículo 19 a 23. Tá bom? Nós já lemos 18, 19 e 20. Vamos ler agora o 21 e 22 e 23. Respondeu-lhe Moisés. Moisés ficou meio incrédulo, né? Moisés foi afetado pela incredulidade. Olha, Moisés respondeu: 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne e comerão o mês inteiro. E aí Moisés vai questionar a Deus: matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e de gado, que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem? Porém o Senhor lhe respondeu, versículo 23, é maravilhoso a resposta de Deus, a paciência de Deus com Moisés. Deus podia bem fulminar Moisés, né? Mas ele não dá atenção, não dá trela para Moisés, ele sabe que Moisés está estressado, e Deus sabe por que Moisés está estressado. É por causa do povo murmurador. E aí Deus fala para Moisés: porventura ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora bem verás se te cumprirá ou não a minha palavra. A gente vai observar que de Deus não se deve duvidar. Nunca duvide de Deus. Se Deus prometeu alguma coisa, está escrito na palavra, certamente se cumprirá. Se você está pedindo algo a Deus e que você está pedindo está de acordo com a palavra de Deus, pode esperar no tempo certo, não no seu tempo, nem no meu tempo. No tempo certo, a resposta virá. Tem sido assim, irmão, na minha vida e na sua vida. Lembra quantas orações respondidas? Lembra quantas vezes Deus já respondeu e abençoou a sua vida? Então, essa preocupação de Moisés, ela é, até certo ponto, lícita, e a gente consegue entender pelo contexto do capítulo 11, de Números, porque o povo está irritando Moisés, o povo está desesperado, o povo está reclamando, o povo está pedindo comida, carne. Eles haviam enjoado do maná e eles vão pedir carne, e Deus diz: olha, eu vou dar carne. E Moisés questiona. Por que Moisés questiona, irmão? A nossa Bíblia diz que eram 600 homens em pé. Por que 600 homens?
se saíram 2 milhões, pelo menos, do Egito, porque mulheres e crianças não se contavam. Então, se você contar mulheres e crianças, passa de 2 milhões de pessoas. E Moisés está diante desse povo. É muita gente. E ele diz, porventura vai matar o gado inteiro que existe no mundo? Os peixes do mar inteiro o senhor vai matar para dar comida para esse povo? Carne para esse povo? Eles querem carne, eles não querem maná. Fora o estresse que ele devia estar, né? Muito estressado. E ele está tão estressado que ele culpa Deus quase, né? Cuidado, irmãos, quando nós estamos estressados, nós queremos achar alguém para levar a culpa do nosso problema. E às vezes, na maioria das vezes, o problema é culpa minha. Eu não orei, eu decidi errado. Deus nunca tem culpa. Deus nunca erra. Mas Moisés está estressado. E ele está meio que dizendo, o senhor vai alimentar como esse povo? Quase que ele fala assim, o senhor está maluco? Você não está vendo que são 2 milhões de pessoas? E aí, Deus paciente. Eu amo esse texto porque é por causa da paciência de Deus. Deus é assim, irmão, paciente comigo, com você. Não é só com Moisés, não. Versículo 23. Eu vou ler de novo. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Eu acho muito legal que Deus sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Jesus aprendeu isso com o Pai, né? As pessoas vinham, os fariseus e os hipócritas vinham para cima dele com uma pergunta, aí ele devolvia com uma outra pergunta, em vez de responder a resposta que eles queriam. E assim era com Deus também. Deus fez isso com Moisés. Então, essa é outra lição que eu aprendo e eu quero que você aprenda, você que está me ouvindo aí pelo YouTube. Nunca duvide de Deus. Deus nunca erra. Deus nunca erra. Ele é fiel em tudo que ele faz. E ele é perfeito em todos os seus caminhos. O texto vai dizer que o que menos recolheu carne de cordonizes, recolheu 3,5 metros cúbicos de carne. Porque essa medida aí de Homer, se a gente for transferir ela para metros cúbicos, seria em torno de 3,5 metros cúbicos. Tem uma versão da Bíblia que fala essa medida. E aí, transformando isso em litragem, para a gente ter uma ideia de quanta carne se recolheu, quem menos recolheu 3.500 litros. Você já imaginou? Pensa aí numa caixa d'água de 500 litros. Tem uma caixa d'água de 500 litros na sua casa? Então multiplica isso aí por quanto? 7. Bom de matemática você. 3.500 litros. Por causa da gula, e isso foi o problema, eles saíram recolhendo carne, e olha quanto tempo que eles ficaram recolhendo carne. Volta comigo, Números 11:32. Levantou-se o povo todo aquele dia, então um dia inteiro, a noite inteira, mais o outro dia. Então eles levaram 2 dias recolhendo carne de codorniz. As codornizes iam chegando, irmão, em muitas quantidades. Então não chegou tudo junto, elas devem ter vindo em blocos diferentes. Um blocão chegou e aí eles davam um tapinha, já recolhia, e vai chegando, eles ficaram 2 dias recolhendo carne, porque eles queriam comer carne. Então Deus falou, vocês querem carne? Carne terão. E aí as codornizes foram chegando, as codornas, e aí o que levou esse povo a murmurar, a reclamar, foi a cobiça, foi a murmuração, foi o desejo pelo que eles tinham lá atrás no Egito. E aqui eu quero dizer para você, a cobiça e a murmuração sempre vão provocar a ira de Deus. Quando a gente lembrar disso, a gente precisa contextualizar, a gente precisa lembrar que quando a gente pedir algo a Deus, a gente precisa reconhecer que Ele é bom e Ele pode fazer todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Não há impossíveis para Deus. Nada é impossível para Deus. O versículo 23, que nós já lemos várias vezes, nos informa isso. Moisés me parece um pouco irado e irritado com Deus, e quase blasfema, né? Porque ele vai perguntar se Deus, por acaso, vai alimentar esse povo como, né? Moisés está bem irritado aqui. Cuidado! É uma outra lição que eu quero compartilhar com você. Cuidado para não transferir para Deus as suas queixas e assim culpá-lo de algo que está acontecendo na sua vida. Se está acontecendo algo errado, ou Deus permitiu e quer provar você, e quer ensinar algo a você, ou você escolheu errado. Foi provavelmente escolhas erradas, decisões erradas que tomamos na vida, e isso trouxe consequências na nossa família, ou no nosso contexto pessoal, né? Você aplica isso da maneira que você pode aí, mas não culpe a Deus, porque Deus não tem culpa das suas escolhas erradas, tá bom? Uma outra coisa que eu quero observar nesse texto, e serve de lição para mim e para você,
Pare de olhar para aquilo que você ainda não tem e valorize o que você já tem. O povo, em vez de valorizar o mar vermelho que se abriu, a roupa que não se gastou no deserto, 40 anos, né, que eles viveram no deserto, em vez de eles valorizarem os milagres que eles viram e não foram poucos, em vez de eles ficarem agradecidos pelo que Deus está fazendo com eles, poupando a vida, trazendo maná, cuidando deles, eles estavam olhando para trás e querendo lembrar, principalmente os estrangeiros, da comida do Egito. Então, cuidado, seja grato. E aí eu me lembro da teologia do contentamento. É ser grato por aquilo que Deus tem te dado. Tem faltado comida, bebida e vestimenta para você? Para mim também não, porque é promessa de Deus. Jesus deixou escrito para nós lá em Mateus 6, comida, bebida e vestimenta não vai faltar, porque Ele é fiel para fazer isso. Então, não caia nessa cilada, tá bom? Que os egípcios e os israelitas caíram. Deixar de valorizar o que tem para ficar sonhando e murmurando pelo que não tem. Eu não sei se você já viveu coisas assim, mas isso é pecado, isso é murmuração e isso pode provocar a ira de Deus. Na minha forma de entender e conhecendo vocês, nós temos muito mais do que a maioria das pessoas ao redor do mundo tem. Recentemente saiu uma pesquisa. Nós, brasileiros, comemos pelo menos 4 refeições. 4 refeições ao dia. Tem uma pequena parte da população brasileira que não come tanto assim? Tem. Tem gente passando fome no nosso país? Tem. Pesquisa ontem que saiu disse que chegamos a uma média até muito alta de pessoas que passam fome no país. Mas a maioria de nós comemos e comemos bem. Graças a Deus. Então, não murmure. Nós não temos motivos para murmurar. Moramos num país que dá fruto a seu tempo. Moramos num país que bate recorde ano após ano de alimentação. Nós somos hoje o grande celeiro do mundo. É por isso que o mundo olha tanto para o Brasil e tem tanta vontade de possuir nossas riquezas, né? Eles falaram contra Moisés. O capítulo 11 terminou, nós vimos lá que Deus respondeu, dando a eles comida, e eles se saciaram, mas não por muito tempo, porque Deus, na sua ira, matou com muita praga, né? Que o versículo 33 diz que uma praga veio sobre eles, né? Capítulo 11, versículo 33. Estava ainda a carne entre seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Então o povo murmurou, Deus deu a carne, eles morreram porque Deus mandou uma praga sobre eles, eles morreram. E aí entramos no capítulo 12, que é onde eu quero parar e olhar com você. Quando Deus ouve, e Deus ouve, eles murmuraram. Agora a murmuração parece que não foi embora do arraial, né? Porque agora Miriam e Arão, irmãos de Moisés, vão murmurar contra Moisés. Eles estão murmurando porque, a princípio, parece que é legítimo o que eles estão falando, né? Eles estão murmurando contra o casamento de Moisés. Só que quando Moisés decidiu casar com essa mulher etíope, não há nada ilegal no casamento de Moisés. É legal e é moralmente aceito o casamento. Moisés não está cometendo nenhum tipo de pecado, mas eles vão alegar que isso estava errado, porque na verdade eles têm ciúme de Moisés, né? A queixa que eles usaram é um pretexto, na verdade, para encobrir a inveja que eles tinham de Moisés. E aí Moisés, e eu quero você comigo no capítulo 12, vamos para o versículo 6 e 7. 6, 7 e 8. Alguém pode ler para mim? Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou palavras. E a ele foi revelada a forma do Senhor.
Muito Por que bom. ousaste falar contra meu servo Moisés? Você percebe, irmãos? Lá no capítulo 11 nós vimos que Deus disse: Moisés, eu vou falar com você e você vai instruir o povo. Por 2 vezes Deus falou isso com Moisés. Agora Deus está falando com Miriam e Arão da mesma forma. Olha, com os profetas eu falo com eles através de visão e revelação. Com meu servo Moisés eu falo face a face, cara a cara, na minha tradução. Então quem são vocês para murmurar contra Moisés? E aí Deus vai, você sabe da história, versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão, disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram a Deus, né? E aí Deus colocou a enfermidade sobre Miriam e Arão. E aí eles vão pedir para que Moisés orasse, para que Deus livrasse eles dessa enfermidade. Então, preste atenção nisso. Miriam e Arão eram mais velhos que Moisés. E aí eu me lembrei de alguns episódios na Bíblia. E é outra coisa que a gente precisa aprender, a gente que vive em família. Você tem uma família? Tem irmãos? Você vai perceber isso na sua família também. Parece que é uma síndrome do irmão mais velho nas famílias, né? Ó, na família de José, tinha irmão mais velho. E os irmãos mais velhos tinham ciúme, inveja, a ponto de vender José, né? Chegaram a dá-lo como morto, mentindo para seu pai Jacó. Foi assim na família de José, lá no Egito. Foi assim com Marta e Maria. Quem é a irmã mais velha? Marta. Maria se queda aos pés de Jesus e fica ali. Marta fica lá, preocupada com o café da manhã, com o almoço, com a janta, com a mesa, a toalha. E aí que Jesus fala, Marta vai reclamar, Marta vai murmurar. Jesus, não está vendo? Maria está aí, eu estou aqui sozinho trabalhando, manda ela vir me ajudar. Aí, ó, a cena da irmã mais velha. Jesus fala, não, Marta, Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Irmãos, nunca substitua o tempo com Deus pelos afazeres. Não é o muito fazer que vai agradar a Deus. É a nossa qualidade do serviço a Ele é que vai contar e vai pontuar. Mas também a gente pode ver isso na família da história do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, né? É uma parábola. O irmão mais velho reclama e murmura. Diz, olha, eu estou aqui, ó, servindo o Senhor esse tempo inteiro. O Senhor nunca me deu um cabrito. Agora vem esse teu filho aí, ó, você mata aí um bezerro cevado. Olha a diferença, um cabrito e um bezerro cevado. Então, aquele irmão mais velho também sofria de inveja de ciúme e murmurou contra o seu pai. Mas eu quero te dar mais um exemplo. Os fariseus que perseguiam Jesus, lá em João, você vê várias vezes essa história, mas principalmente quando Jesus se identifica como Deus, né? E ele diz que antes que Abraão existisse, eu sou. Os fariseus ficaram revoltados com isso. Você não tem nem 30, fez 33 anos agora, não tem nem 40 anos, não tem nem 50 anos, está aí ele dizendo que é mais velho que Abraão. Então, a síndrome do irmão mais velho estão nas nossas casas também, nas nossas famílias também. Cuidado, se você é mais velho na família, para não querer ficar dando pitaco na vida das pessoas. Conselho a gente só dá quando alguém pede. Se ninguém pedir um conselho, fica quieto. Boquinha fechada, né? A vovó já dizia, boca fechada não entra mosquito. Se alguém lhe pediu opinião, conselho, você dá. Se alguém não pediu, ninguém pediu conselho, fica quieto, não tem conselho. Vai, segue sua vida, ok? Mas eu vejo em Miriam e Arão, além do ciúme, além da inveja, eu vejo essa postura de irmão mais velho querendo achar que eles também são tão bons quanto Moisés, e Deus vai dizer, não, com Moisés, meu servo, eu falo face a face, é diferente. Então, cuidado, a inveja pode nos levar a falar mal das pessoas, cuidado, hein? É muito comum, quando estamos ressentidos ou não gostamos de alguém, a gente querer queimar o filme dessa pessoa, e a primeira coisa que a gente procura é um defeito, é um problema, é uma falha, e geralmente acha, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Jesus falou só um perfeito, que é o Pai. Ninguém mais. Então, cuidado para você não ficar apontando o dedo para as pessoas. Vemos defeito até onde não existe. E aí, a gente vai ver a fala de Deus para com Miriam e Arão. Com Deus, com Moisés, eu falo face a face. E não era assim com os profetas. A irmã Juliana já leu esse texto. A minha conclusão dessa palavra que eu quero deixar para você hoje, que Deus ouve, e eu quero que você grave bem essa frase, do versículo 2
de Números 12, tá bom? No final do versículo. Não tem falado também por nós? Eles reclamando, né, Miriam e Arão. O Senhor o ouviu. É essa frase que eu quero que você observe. Deus sempre ouve. Ele ouve inclusive aquilo que nós não falamos, só pensamos. Lá no Salmo 139 está escrito isso. Antes que houvesse palavras nos meus lábios, tudo Deus já conhece, porque Deus conhece as intenções do meu coração e do seu coração. Então, preste atenção. Nunca despreze as dádivas de Deus. Tudo que Ele faz é bom. E lembre-se, Deus sempre ouve. Seus ouvidos não estão agravados. Deus não é surdo. Deus não está ocupado a ponto de não ouvir a minha oração e a sua oração. Mas Deus também ouve as nossas murmurações. E cuidado, porque murmuração é pecado. E além de ser pecado, ela pode incitar a ira de Deus contra nós. Foi por causa da ira de Deus, porque Deus foi incitado na sua ira, que aquele povo morreu. Você sabe que só Josué e Caleb, de toda essa multidão que saiu do Egito, só Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Fica para mim, para você, essa lição, e para você também que está aí no YouTube me ouvindo. Desejo a você um dia feliz, uma tarde abençoada, uma noite abençoada também. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal Palavra de Esperança no YouTube e também acompanhar a gente no Instagram, @WVAndrade, @IBFonte, que é da Igreja Batista Fonte de Água Viva. Caça a gente lá, procura a gente e se inscreve no canal. Fica com Deus.